Prezados amigos e amigas, um bom dia para todos nós. Que o Senhor nos abençoe com a sua paz, que inspire a todos nós com a sua luz e que os nossos corações aqui se façam receptivos às bênçãos e às luzes que serão espargidas neste evento, neste local, a todos aqueles que a elas se abrirem. Eu gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez em Ibiá, aqui nessa região que nos é tão querida ao coração, patrocinenses que somos. A alegria também de podermos reencontrar tantos corações queridos, conhecer a outros, nessa que é uma das maiores bênçãos do Espiritismo enquanto Evangelho redivivo. Os laços fraternos que vamos construindo na jornada, sob a égide ou sob a bênção de Jesus, nosso mestre e amigo de todos os momentos. E coube-nos então refletir nesta manhã sobre a temática principal do evento, que gira em torno dessa palavrinha tão simples, tão pequena, mas que em verdade envolve em si um universo de reflexões. Talvez as mais altas questões da filosofia, do ser, do destino, gravitam justamente em torno da morte e daquilo que lhe diz respeito, o antes e o depois da morte. Por isso, recorremos, para iniciar a nossa jornada de reflexão, ao nosso querido benfeitor Emmanuel, no prefácio do livro No Mundo Maior, de autoria de André Luiz, os prefácios sempre pelo nosso querido Emmanuel, que nos traz uma mensagem intitulada Na Jornada Evolutiva, em que ele iniciará dizendo: dos quatro cantos da terra partem diariamente viajores humanos aos milhares em demanda do país da morte. Durante esses 45 minutos em que aqui estaremos refletindo, milhares e milhares de viajores humanos terão demandado o país da morte. De cidades da Europa, da África, da Ásia, das Américas, de metrópoles, de vilas, dos campos, almas e mais almas, seguindo o influxo natural da vida, serão chamadas a deixarem o corpo para encontrarem a realidade, então, que construíram, que fizeram de si mesmas. E então Emmanuel nos convida a refletir. Raros viveram nos montes da sublimação, vinculados aos deveres nobilitantes. Ou seja, raros souberam passar pela descida matéria sem perder a altura no plano do espírito. Talvez um dos mais desafiadores aprendizados a serem consolidados por nós, espíritos em jornada, é, como nos diz Emmanuel em outra mensagem, aprender a descer sem perder a altura. Descer aos vales do mundo, às experiências na matéria, com as suas demandas, com os seus afazeres, com a sua impermanência, com as suas tentações. Passarmos por tudo isso, não nos afastando dos montes de elevação, no plano do sentimento, do pensamento, do coração, sempre vinculados às forças superiores da vida. Raros, diz-nos aqui Emmanuel, são os que conseguem esse feito. A maioria constitui-se de menores de espírito, não no bom sentido que Jesus traz no Sermão do Monte, né, dos pobres em espírito. Menores de espírito aqui no sentido de pequenez mesmo, de estreiteza mental, no sentido de compreensão da vida, estreiteza de sentimentos, apegados ou muito aferrados ainda à matéria, ao egoísmo, às ilusões e às paixões.
A grande maioria dos espíritos ainda caminha por estas sendas, em luta pela outorga de títulos que lhes exaltem a personalidade. A grande luta para muitos espíritos em trânsito na matéria gira em torno ainda da exaltação à personalidade. Títulos que venham ostentar, favores e privilégios com que possam caminhar de maneira mais, entre aspas, tranquila, na ilusória paz do mundo, prazeres e sensações caçados de maneira desesperada, muitas vezes insensata, e assim vão se conduzindo muitas e muitas almas nesse reino da matéria. Não chegaram a ser homens completos, porque é interessante pensarmos assim, ainda hoje, tendo recebido já 3 revelações do mundo espiritual, dentro desse tronco do qual fazemos parte, mas outras tantas revelações chegadas nas mais diversas condições, pelos mais diversos missionários, ainda hoje existem espíritos que passam uma existência inteira sem se reconhecerem como tais. Do berço ao túmulo, passam simplesmente à cata de ilusões, apegados, aferrados ao que podem tocar, ou que os sentidos lhe permitem experienciar, sem sequer cogitarem reflexões mais transcendentes, na busca dos valores imperecíveis. Nascem e morrem simplesmente como homens e mulheres do mundo, esquecidos ou ainda desinformados de que são espíritos peregrinos do universo em jornada. Isso nos faz entender o que, mais uma vez, Emmanuel nos dirá, em outra mensagem sua, quando nos afirma que os verdadeiros mortos estão sepultados na carne terrestre. Os verdadeiros mortos jazem sepultados no túmulo do egoísmo, no túmulo de sensações, no cativeiro à matéria, do qual ainda não conseguiram se libertar. Mas eis a função, diria a missão do Espiritismo enquanto consolador, em abrindo-nos os pórticos da morte, fazendo-nos encará-la fria e serenamente, a refletir sobre ela, eis que o Espiritismo prepara um novo tempo, ou melhor, uma nova relação com essa mensageira ou com essa servidora da vida, que é a morte. Por isso prossegue Emmanuel. Atravessaram o mare magnum, o grande mar da humanidade, em contínua experimentação. Então, sua vida era somente experimentação. É aquele modelo de aprendizado ainda apenas pelo erro e pelo acerto, que não considera as bênçãos da educação. Dos luminares que vieram até nós, dizendo-nos, não é preciso repetir essa experiência, porque já sabes agora onde ela vai dar. Para que, então, experimentar de novo o que você agora já sabe, não dará certo. Muitos espíritos vivem única e exclusivamente na experimentação, desprezando os recursos da revelação, da instrução dos nossos maiores. Dentre eles, o maior de todos, o Cristo. Não é mais tempo, e isso nos afirma o Consolador, em cada uma de suas páginas, não é mais tempo de evoluirmos só assim, batendo cabeça na expressão popular. Batendo em uma parede ou outra das balizas da dor que vão nos limitando às fugas ao dever, o distanciamento da lei divina. Nós podemos, sim, endireitar os caminhos, fazê-los menos curvos, evoluindo conscientemente, como nos dizia o grande Honório Onofre de Abreu. O Espiritismo propõe-nos uma evolução aliada à consciência, à maturidade. Com o Espiritismo não é mais apenas o que não fazer, não é mais apenas o que fazer,
é como fazer melhor. Não nos basta mais buscar um terreno fértil. É preciso buscar o terreno fértil que amplia a produção, como na parábola do semeador. Isso só o consegue, só o alcança o espírito que abraçou a evolução consciente, servindo-se das luzes do alto para evitar experimentações desnecessárias, curvas, inúteis, estéreis, sendas já tão percorridas por nós, mas que insistimos em tomar outra vez, em voltando à experiência material. É o que Emmanuel está nos dizendo. Para muitos, a vida continua sendo simples experimentação, mas pouca escolha consciente do que se busca. Porque não é por acaso que uma das primeiras perguntas de Jesus aos discípulos seus que buscavam, outrora discípulos do Batista, é: que buscais? Se eu adentro o universo do Evangelho, sem saber responder essa pergunta para mim mesmo, de que me tem servido o Evangelho? De que me tem servido o Espiritismo? Se ele não tem qualificado as minhas escolhas ante não mais a simples crença, mas a certeza do que vem depois, do que nos espera logo ali, seja na matéria ou além dos pórticos do sepulcro. Muita vez acomodaram-se com os vícios de toda sorte, demorando voluntariamente nos trilhos da insensatez. Então, voluntariamente nos trilhos da insensatez. Uma coisa, aprendemos com a doutrina espírita, é o equívoco cometido no clima da ignorância, da falta de recursos ainda para o devido discernimento. Esse faz parte, é inerente à evolução. Agora, o equívoco voluntário, esse é o que nos complica. Porque é o que está lá em O Livro dos Espíritos. É preciso passemos pela fieira do mal para progredir? Do mal, não. Da ignorância, sim. Agora, o mal é escolha voluntária por caminhos de insensatez, quando já tenho elementos para discernir. Eis o grande problema. Por isso, a nós espíritas, a responsabilidade alcança alturas jamais antes experienciadas. Pelo nível de discernimento que essa doutrina do bom senso, a refletir o seu codificador, nos proporciona. Prossegue Emmanuel. Apesar disso, porém, quase sempre se atribuíam a indébita condição de eleitos da providência. Quem quer que tenha participado, que participe de reuniões mediúnicas, verá ou terá visto, como ainda hoje, tantas vezes ali aportam espíritos que dizem-se frustrados com as expectativas, com o que aguardavam, um céu que lhes foi prometido, certos favores ou facilidades que não puderam encontrar. Porque cultivaram em vida essa ilusão, considerando-se eleitos da providência, sem terem feito a eleição do Evangelho como meta primordial de suas vidas. Porque quando o Mestre nos fala dos muitos ou todos chamados, poucos os escolhidos, não nos fala ele, nem de longe, acerca de privilégios ou de favorecidos. Fala-nos eles dos poucos que têm sabido escolher. Porque os escolhidos não serão senão os que escolheram. E serão, então, secundados em suas escolhas pela providência divina. Cristalizados em tal suposição, aplicavam a justiça ao próximo, sem se compenetrarem das próprias faltas, esperando um paraíso de graças para si e um inferno de intérmino tormento para os outros. Muito percussientes, arguciosos para a identificação das sombras em outras instâncias e em outros corações, mas ainda tão cegos, tão limitados em nossas possibilidades de reconhecê-la em nós.
a sombra que efetivamente nos faz mal e nos prejudica, como sendo aquela que parte de nós e não a que nos visita, vinda de outrem. Essa é recurso abençoado de elevação. Agora, a que parte de nós é a que nos amarra aos laços de retificação mais adiante na jornada redentora. Quando perdidos nos intrincados meandros do materialismo cego, fiavam sem justificativa que no túmulo se lhes encerraria a memória. E não nos enganemos. Emmanuel fala-nos aqui daquele materialismo cego, daquele materialismo, digamos, mais aprofundado, em que a criatura realmente não concebe ou não quer conceber nada além. Mas muitos dos que se dizem religiosos na experiência material não se afastam muito de uma postura absolutamente materialista. Somos religiosos, temos recebido a informação do além, daquilo que nos aguarda, mas deixemos para pensar nisso depois. Quando as portas da morte parecem se abrir, quando vemos se aproximar de nós o desfecho da jornada neste mundo, então surge o desespero. Então surge a demanda por respostas, por reflexões que não foram maturadas ao longo da vida. Mas diz-nos a sabedoria de Paulo, falando ao seu filho na fé Timóteo, procura vir antes do inverno. Não espere o inverno da dor ou a invernia da vida para procurar refletir naquilo que te aguarda. Prepara-te antes para a grande jornada, a mais certa da vida. A mais certa jornada da vida. Prepara-te antes para ela. Não vivas apenas informado das realidades espirituais. Caminhe como tal, como espírito que é, com a coerência que se pede a partir dessas informações. Como diria Paulo na sua epístola aos Gálatas, não nos basta viver em espírito, é preciso andemos também em espírito, não apenas informados, mas transformados. Onde albergar, se filiados a escolas religiosas, raros excetuados, contavam levianos e inconsequentes, com privilégios que jamais nada fizeram por merecer. Então, a caravana, né, uma multiplicidade de condições espirituais que todos os dias aporta no mundo espiritual. Espíritos os mais diversos, com pensamentos, com hábitos, com visões, com perspectivas, com trajetórias, as mais diversas, todos eles passando pela alfândega do mundo espiritual. E então nos indaga Emmanuel, onde albergar a estranha e infinita caravana? Como designar a mesma estação de destino a viajantes de cultura, posição e bagagem tão diversas? Porque, por incrível que pareça, nós já intentamos albergar essa caravana imensa e tão diversa em apenas 3 condições possíveis. Ou esse, ou aquele, ou um outro que nós arrumamos ali como intermediário entre os 2 extremos para colocar toda essa caravana. Fugindo aos princípios mais elementares da lógica divina, da lógica humana que reflete a lógica divina e que nos foi dada por Deus justamente para ser usada. Ora, se a lei divina é a mais pura expressão da sabedoria e da justiça, como albergar em condições idênticas mentes e corações com vidas tão diversas? Surge, então, o Espiritismo, mais uma vez, dentro da sua função. Explicar-nos, então, o que aguarda essa caravana depois da morte. Seguindo o princípio mais fundamental da justiça divina, como Allan Kardec assim o define no seu livro O Céu e o Inferno. A cada um
segundo as suas próprias obras. E não poderia ser de outra maneira. Mais adiante na mensagem, Emmanuel como que conclui: a morte a ninguém propiciará passaporte gratuito para a aventura celeste. Nunca promoverá compulsoriamente homens a anjos. Cada criatura transporá essa aduana da eternidade com a exclusiva bagagem do que houver semeado. E aprenderá que a ordem e a hierarquia, a paz do trabalho edificante são característicos imutáveis da lei em toda parte, aqui ou além. Ninguém, depois do sepulcro, gozará de um descanso a que não tenha feito jus, porque o reino do Senhor, a que ele cita, não vem com aparências externas ou exteriores. Essa introdução de Emmanuel à obra de André Luiz, que muito contribuiu para ampliar e aprofundar o nosso entendimento quanto a esse país da morte, ou para além dos sepulcros da morte, é das mais pertinentes para todos nós, porque nos convida a refletir sobre o antes, o durante e o depois da morte, projetando a razão, a reflexão, a sensibilidade sobre esse tema que tem afligido a humanidade desde o desabrochar da nossa razão. Porque é assim que Leon Denis colocará na introdução magistral desse livro que hoje aqui nos reúne. Em determinado momento ele dirá: a morte, é esse ponto de interrogação ante nós incessantemente colocado. A morte, ela é uma interrogação, ela tem sido uma interrogação para a humanidade há séculos incontáveis. E acrescenta ele: tema ou questão a que se ligam um sem número de outras questões e de outros assuntos. Quantos temas, quantos âmbitos, áreas do pensamento humano não gravitarão em suas reflexões em torno da morte? Da psicologia à medicina, da filosofia à justiça, a humanidade tem refletido em torno disso. Há uma justiça que nos aguarda depois? Se não há, por que de uma justiça antes? O que nos espera depois? Se não há nada depois, qual o sentido da vida antes? Há vida que prossegue? O corpo é tudo ou não é? Enfim, uma série de questões sem número, dirá Leon Denis, tem se vinculado a essa palavrinha, a esse tema, morte. E mais, diz ele, é a sua análise, o exame em torno disso que tem feito o desespero dos séculos, a preocupação de muitos e a razão de ser de uma imensa cópia de sistemas filosóficos. A filosofia não nasceu senão para refletir sobre a morte. Assim a definia o próprio Platão, um dos maiores de todos os tempos. Filosofar, ser-se filósofo, ser-se ou constituir-se como um filósofo, chegar a ser sábio, diria ele, não é senão aprender a morrer. Ou construir uma nova relação com a morte. E é aqui que nós vamos alcançando a dimensão da reflexão proposta por Leon Denis, que, na verdade, é a mesma reflexão proposta pelo Espiritismo acerca desse assunto. Porque, sim, o Espiritismo, por meio da voz ou das vozes dos imortais, vai abrir para nós esses horizontes que nos aguardam além dos sentidos, além do que a nossa estreita visão pode ver. Vai, portanto, nos falar das realidades do mundo espiritual, o que lá fazem os espíritos, de que se ocupam,
Qual a condição dos que lá estão? Há felicidade, há sofrimento? E se eles existem, de que natureza são? Serão iguais para todos? Sobre tudo isso, o Espiritismo vai nos falar. Sobre esse depois da morte, para cada um de nós. Depois da morte do corpo. Mas todo esse trabalho do Espiritismo, na verdade, ele é parte de um trabalho ainda maior e mais amplo. Porque o Espiritismo está trabalhando por um mundo depois da morte. E isso é tão maior do que simplesmente refletir sobre a vida depois da morte do atual corpo de que nos servimos. O Espiritismo trabalha por um mundo depois da morte. O que você quer dizer com isso, Arthur? Que as pessoas não mais vão morrer depois de um tempo? Mais ou menos isso mesmo. E, aliás, não fomos nós quem dissemos. Em verdade, foi o próprio Mestre. No conhecido diálogo entre ele e as irmãs de Lázaro, narrado no capítulo 11 do Evangelho de João, versículos 25 e 26, Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas quem vive e crê em mim, nunca mais morrerá. Falava-nos ou não o Senhor de um mundo sem morte, de um mundo depois da morte, ou, em outras palavras, um mundo tal em que a nossa relação com a morte se transformou de tal maneira que será absolutamente diferente de tudo que já temos associado à morte até aqui, ou até então. Hoje, tantas vezes ainda associada às lágrimas, ao que é sombrio, ao que é doloroso, mas já nos anunciavam os espíritos, vindos de esferas e orbes mais adiantados que o nosso. Lá, a morte é festejo, é dia de comemoração. É o retorno do espírito valoroso, triunfante na batalha da matéria, à realidade da vida, à potencialidade tão ampla do ser para além das algemas, da estreiteza da vida material. Então, Jesus já abordava esse propósito, esse objetivo que começa com o seu evangelho, ou mesmo antes, se voltarmos às revelações que o antecedem, e que vai encontrar no Espiritismo talvez o impulso mais significativo: a construção de um mundo depois da morte, ou de um mundo em que a relação das criaturas humanas encarnadas com a morte terá sido visceralmente transformada. Não foi só Jesus quem falou sobre isso. Temos um grande visionário que há 2000 anos já havia abordado o assunto e alcançado a grandeza do trabalho em curso. Desde aquele dia inesquecível em que Madalena trouxe a mais feliz notícia à humanidade terrestre, que nenhum filósofo ou sábio pôde dar. Ele vive. Deste dia em diante, o trabalho entrou em sua etapa mais profunda, que seria ainda mais acentuada a partir do Consolador. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, que é uma carta em muitos aspectos espírita, no capítulo de número 15, ele trata de vários temas, de corpo espiritual a outras questões extremamente pertinentes à doutrina espírita. Mas ali ele fala também sobre a morte. E resgatando uma fala do profeta Isaías, no seu capítulo 25, versículo 8, ali ele diz, no versículo 26 desse capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios: o último adversário a ser vencido, a ser aniquilado, é a morte. O que Paulo quer dizer com isso? Talvez o que ele nos traga mais adiante ajude-nos a entender.
dos versículos 54 em diante, ele nos diz: quando o que é corruptível for revestido de incorruptibilidade, quando o que é mortal for revestido de imortalidade, então a palavra escrita terá se cumprido. Tragada foi a morte na vitória. E acrescenta: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Parece-nos difícil de entender, mas não é tanto, com o auxílio do Espiritismo. Imaginemos um tempo em que a morte será entendida de fato como que ela é, mensageira e servidora da vida. Imaginemos um tempo em que a morte não seja um salto às escuras, em que a morte não seja uma barreira intransponível à comunicação entre os dois planos, em que a morte não seja uma muralha de dúvidas, uma esfinge. Imaginemos um tempo em que a morte seja de fato compreendida na sua função dentro da criação, como carta de alforria que é ao espírito que bem soube viver. Ao que viveu como espírito, não é ela senão a libertação. O partir das algemas, o romper dos laços, a porta da gaiola que se nos abre, projetando-nos a horizontes tão mais vastos e tão mais belos a nos aguardarem. Mas para chegarmos até lá, é preciso construamos em nós o que Paulo aqui mencionou. Quando o que é corruptível for revestido de incorruptibilidade. Quando em nosso coração, em nosso sentir, em nosso agir, nada mais houver que se afasta da lei divina, então o que é corruptível terá se revestido de incorruptibilidade. Porque tudo o que fizermos será pelo tempo respeitado, conservado e multiplicado. Não vincularemos mais a nossa felicidade, a nossa paz, a nossa estabilidade mesma a qualquer coisa que possa ser pelo tempo consumida, pela impermanência levada. Aquele que vinculou o seu coração, a sua felicidade ao que é incorruptível, assim também o será a sua felicidade, a sua paz, a sua vida. Indene e imune a quaisquer oscilações de natureza exterior. Paulo também falaria sobre isso em uma outra carta, quando nos diz: aquele que vive segundo a carne, da carne ceifará corrupção. Isto é, deterioração. Quem vive e dá-se por inteiro ao que é material, vê aquilo esboroar-se, ruir, esfacelar-se em suas próprias mãos. Quem vive segundo a carne, da carne colherá corrupção. Mas quem vive segundo o Espírito, diz ele na carta aos Romanos, do Espírito ceifará vida eterna. Incorruptibilidade, indestrutibilidade, perenidade, vida eterna, felicidade indestrutível. Em assim fazendo conosco, incorporando a mensagem do Evangelho em nós, estaremos alcançando o que Paulo, há 2000 anos, muito antes de Denis, muito antes do próprio Consolador, já nos dizia. O projeto do Senhor, junto à coletividade terrestre, é mais amplo do que simplesmente nos informar o que nos aguarda depois da morte deste corpo. É construir um mundo, uma humanidade depois da morte, em que a morte não mais será uma esfinge, não mais será uma muralha de dúvidas impenetrável, não mais será um salto às escuras, tampouco uma barreira intransponível à comunicação.
a morte será aquilo que no fundo sempre foi, mas que não conseguimos enxergar, tal a atmosfera de sombras e de lágrimas com a que havíamos a envolvido. A morte será entendida como bendita servidora da vida aos que bem souberam viver com Cristo, no clima da consciência e do dever bem cumprido. Só então conseguiremos entender a fundo o que Paulo quis dizer na sua carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque não é a morte buscada antes do tempo, em processos de fuga ou de quaisquer outra natureza, mas é a morte bem recebida, muito bem recebida no tempo devido, como carta de alforria ao espírito que anseia pelas paragens da imortalidade. Para mim, o viver é Cristo. E para quem o viver for Cristo, a morte será lucro. Tenha disso certeza. Ou não nos bastam as descrições de Emmanuel no livro Paulo Estevão, quanto à recepção oferecida aos mártires. Ou não nos basta o fato de um Caibar Schutel, quando seu corpo vinha sendo velado, trazer em mensagem: vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. Denotando um tal desprendimento da matéria, característico daquele que soube viver em Cristo e para Cristo. Esse é o mundo depois da morte. Esse é o mundo que o Espiritismo prepara. Fala-nos dessas realidades para que estejamos informados das responsabilidades que nos cabem. De que com a morte, diria-nos o grande Eurípides, somente morrem as ilusões. Não é senão um banho de realidade, o que a morte há de nos ofertar. E dentro dessa perspectiva, que bênção, ao mesmo tempo, que responsabilidade. Somos os arquitetos do nosso céu e do nosso inferno. Não é a cada um segundo as suas obras? Não é a caravana que demanda esse país da morte tão diversa? Pois bem, também diversos serão os céus e os infernos. Emmanuel, no seu livro Justiça Divina, magistralmente comentando o livro Céu e Inferno, sobre a justiça divina segundo o Espiritismo, no capítulo de número 61, nos dirá: ante as bênçãos inúmeras, incontáveis que o Senhor nos oferta para a construção do céu em nós, da felicidade em nossos corações, vamos compreendendo que o céu começará sempre em nós mesmos e que o inferno terá somente o tamanho da rebeldia de cada um. Abrem-se os pórticos da vida depois da morte. Somos informados quanto a essa realidade, atrelada a essa responsabilidade. Ora, daí para frente é conosco. Ultrapassarmos esse liame para passarmos a viver no mundo depois da morte, competirá a cada um de nós, aos que quiserem. Para que a morte não seja mais esse fardo, essa esfinge, mas sim o merecido ou a merecida libertação àquele que fez por merecer. Porque não é a morte, senão um retrato da vida que se teve. É preciso, portanto, eduquemo-nos para essa jornada. Preparemo-nos para tal. Para a paz do último dia, como Emmanuel nos fala no seu livro, primeiro livro por Chico Xavier. Boa parte do ministério, da missão do Espiritismo e dos Espíritos junto de nós, gira em torno disso, dessa preparação, dessa educação para que nos espera logo ali. E se quisermos sondar, desde já, como está a nossa condição, mais uma vez lembramos-nos de Emmanuel no livro já citado, Justiça Divina,
agora no capítulo de número 34, intitulado de maneira muito interessante, Lugar depois da morte. Em que ele diz assim: desejas saber o que te espera depois da morte? Para onde vais nessa caravana? Qual será a porta em que você adentrará, uma vez cruzada essa aduana da imortalidade? Emmanuel se serve de alguns exemplos, justamente para nos elucidar que a morte é o retrato da vida. Ele diz: figuremos um cavalo que estava ali atrelado a uma charrete, a uma carruagem, e que então é liberto. Ele, naturalmente, se dirigirá ao pasto, onde buscará a pastagem, onde buscará ali se refocilar. Figuremos agora uma serpente que foi utilizada para a extração do veneno, para a fabricação de um soro antiofídico. Uma vez libertada, para onde ela irá? Para a sua toca. O corvo, ou o abutre, se momentaneamente preso para observação, uma vez solto, voltará à imundície que lhe apraz, à carcaça. A abelha, por sua vez, servindo nos ofícios da apicultura, uma vez liberta, voltará incontinente à colmeia e ao trabalho. A andorinha, por sua vez, uma vez presa para ser estudada, em se abrindo a portinhola da gaiola, voará logo na direção da primavera. O que esses exemplos nos dizem, senão que cada alma busca aquilo a que se afeiçoou. Que o coração de cada ser o levará justamente ao tesouro que elegeu, como nos disse o Senhor há muito tempo. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. E para aí será ou serás deslocado. Por isso, Emmanuel conclui essa mensagem dizendo-nos: queres saber o que te aguarda ou a sua verdadeira condição? Medita no que pensas quando estás sem ninguém. Queres sondar melhor o lugar que te aguarda depois da morte? Analisa, vê o que fazes contigo mesmo nas horas livres. O que mais buscas? O que mais nutre o seu espírito? O que mais te empolga? O que mais te cativa? Isso é a natureza da ambiência que você está construindo para além da morte. Como dirá ele no livro Pensamento e Vida, no capítulo de mesmo nome, morte, mergulhar ou morte ou morrer não é senão mergulhar mais profundamente no universo de nós mesmos, despendendo ou gastando um longo tempo para desfazer a túnica de nossos reflexos menos felizes, ou melhorando o clima, a ambiência dos nossos reflexos ajustados ao bem, alcançando novos horizontes de ascensão e de luz. Isso é morrer. Esse é o entendimento que o Espiritismo nos traz de um mundo, de uma vida depois da morte. Morrer não é senão mergulhar mais fundo em si mesmo. E poderemos assim sondar desde já qual o céu ou qual o inferno que nos aguardam para além desse pórtico, para lá dessa alfândega. Temos a ocasião de, estando na matéria, treinar, exercitar dia a dia a nossa preparação para o último dia, que certamente chegará. Por ele já passamos tantas vezes, mas hoje somos chamados com o Espiritismo a qualificar essa jornada e essa passagem. Lembrando que dia a dia não vivemos ao dormir senão um ensaio para a morte. Tal o dia, tal será a noite, tal a vida, tal será a morte, dizem-nos os Espíritos. Acrescentando na questão 402 de O Livro dos Espíritos, aqueles que mais facilmente se desprenderão da matéria foram aqueles que em vida tiveram sonos inteligentes. Adoro essa expressão que lá está registrada. Sonos inteligentes. Quem tem um sono inteligente? Quem, aproveitando o tempo da vigília, saberá também aproveitar o tempo da noite para servir, para aprender, para trabalhar. Terá treinado a desvinculação do corpo de antemão
N dias, quantos sejam os da sua existência, de modo que ao chegar o grande e último dia, poderá passar livre e levemente pela alfândega que a todos nos espera. Esse o projeto, o propósito da doutrina espírita. Converter a interrogação que a morte tem sido numa grande exclamação de compromisso, de serviço e de amor. Porque só então teremos realmente entendido, diria mais, sentido, o que Jesus nos afirmou. Quem viver e crer em mim, esse alguém nunca mais morrerá. E teremos alcançado verdadeiramente o que Paulo, em sua palavra vibrante, nos pôde afiançar. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que Jesus nos abençoe a todos, muita luz e muita paz.